Olá, Leonino, eu sou Júlio Glécia Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Leão ou tem Lua ou Ascendente em Leão. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, tudo bem? Então, vamos para a leitura do coletivo de Leão. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se inscreva, dê um like, é a sua forma de contribuição para o canal. Tudo bem? Então, vamos para a leitura do coletivo de Leão. Essa leitura de hoje está indo para qual grupo de leoninos? Vamos lá? Rei de copas. Rei de copas. Tá vindo muito como assim um desejo atendido. Sabe aquele desejo que você sente no fundo do coração sendo atendido para alguns? Para outros, exatamente, são uma situação exatamente que não estava sendo favorável para vocês, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, financeiro, né? Ou até questão de saúde. Aqui é exatamente é como se o coração fosse ficar sossegado, acalentado. Se vai estar sossegado ou acalentado, é como se realmente um desejo aqui fosse estar sendo atendido para um grupo de leonino. Para outros é você exatamente com esse coração quente, acalentado, porque você exatamente entendendo ou compreendendo algumas coisas que te tirava exatamente o sossego ou te trazia uma preocupação ou uma limitação, tá? Para algumas pessoas aqui pode também se representar alguém aparecendo, aquela ajuda aparecendo que vai tirar um algo difícil, sabe, tirar de você ou ajudar você a perceber ou simplesmente te ajudar a sair de uma situação que estava meio parada, meio limitada, onde vocês não encontravam, sabe, uma saída, onde com uma situação onde tudo estava meio confuso, tá? Meio confuso mesmo, que até essa energia de meio confuso, como se fosse um pouco desorientado, sem saber o que fazer, ou o que movimenta fazer, ou sem expectativa de uma situação, quando já pega nesse rei, já dá lá, já muda a sensação. É como se as coisas fossem exatamente o coração se acalmar, se aquietar, aquela sensação de que agora as coisas estão fluindo, desenvolvendo, ou simplesmente coração quentinho com uma realização, a conquista, tá? Para alguns é exatamente isso, um desejo atendido, uma realização, a conquista que vai tirar vocês de uma situação onde vocês não encontravam saída. Para outros pode ser exatamente uma pessoa que vai te surgir nesse período, que vai te ajudar exatamente a resolver uma questão. A questão é essa que, da mesma forma, com a sensação de não conseguir entender o que está acontecendo, ou não conseguir compreender por que está acontecendo, ou como aconteceu, ou como se colocou numa posição, ou como se colocou realmente numa posição. E para muitos, interessante aqui, pode ser exatamente esse movimento, esse acontecimento que muitos estavam esperando há um bom tempo. Por isso que exatamente veio essa sensação de um desejo atendido.
como se fosse mais um controle das emoções, mas não é um controle, é o sossegar. Se para outros está tudo tranquilo e pode estar se representando alguém, sim, mexendo com as suas emoções, mas no sentido de te tirar de uma inércia. É, a estrela é um desejo atendido mesmo. Eu ficando confuso, desejo. É isso, Leonino. Para muitos é uma mudança de destino, de direção, para outros é uma cura, uma renovação, sabe? É o trocar dessas águas, das más águas, das mágoas, né? Perceba como essa estrela aqui sendo representada pela essa mulher está trocando as águas, fazendo ela fluir aquilo que estava parado. E é vocês, sim, sendo inspirado, entusiasmado e muitos até renovando a fé, a esperança no acreditar que realmente as coisas estão mudando e vai mudar no seu sentido, tá? Vocês fazendo realmente uma cura profunda dentro de vocês. Vocês tendo a visibilidade, vocês tendo, para quem trabalhar aqui com vendas, né, com pessoas, muito bom, tendo a visibilidade, o sucesso. Lembre, estrela de cinema, aquela pessoa em destaque, em sucesso. E é tanto que muitos, como eu disse, é como se estivesse recebendo, como se uma pessoa fosse ajudar, né? E vocês, sim, alguns recebendo propostas. Aqui se apresentando como cavaleiro de copas, alguém exatamente do signo de Câncer, Escorpião e Peixes. Mas não vamos entrar muito nesse detalhe, não, porque é uma casa zodiacal, são 12 signos. E às vezes a pessoa não é, digamos, do signo de Escorpião, mas tem muito Escorpião no mapa, né? Muito forte. Então não vamos basear só nessa área, né? Mas para quem está forte exatamente no sentido signo solar, para alguns vão estar. Mas exatamente aqui o que mostra é que vocês vão começar a se movimentar. Aqueles que estavam com a situação parada, que estava meio confuso, sem conseguir entender ou fazer um movimento, vocês vão conseguir se movimentar. Muitos exatamente pelas emoções, pelo amor. Até porque o rei aquele, ele é o rei exatamente do elemento água. E de novo vem aqueles 3 signos, né? Mas aqui traz exatamente um controle maior sobre as emoções, né? O entendimento, para alguns até uma pessoa ajudando. E é como se você estivesse exatamente chamando a atenção de alguém, tá? A estrela que traz inspiração, a fé, o movimento de fazer uma ação ou de agir de acordo com a sua intuição, com as suas emoções, naquilo que você realmente faz, gosta. E isso vai fazer com que você consiga realizar ou dar início em algo. Tá? O poder de manifestar. Tem uns leoninos aí recebendo convites. Convite esse no sentido amoroso e convite esse no sentido profissional. Sim. Rei de pentáculos e o carro. Exatamente, para alguns até mudanças de direção daquilo que imaginavam, descobre ou simplesmente percebe que é mais para outra direção.
a torre. A sacerdotisa, o mundo, o impera. Quantos arcanos maiores na jogada aqui. Então, leoninos, realmente aqui, para alguns, exatamente rever, reestruturar algumas coisas, tá? Porque a torre traz essa queda, tá? Não sei se você já passou por uma queda, então é o momento de reestruturação. Se você não passou ainda, essa você vai ter que refletir e analisar, porque aqui pede uma desconstrução. Desconstrução que ela fica um pouco difícil com a torre, porque é algo que é sólido, mas não traz uma segurança, uma base segura, tá? E essa torre é sólida. Mas essa solidez é como se estivesse escondendo exatamente coisas aí dentro. Ou você se escondendo dentro. Porque a sacerdotisa traz essa revelação. Algo surgindo, ou você exatamente deixando, não percebendo exatamente uma estrutura que não está exatamente contribuindo. Essa estrutura qual é? É algo que você acredita que realmente é sólido e não é. Pode ser sua crença, pode ser sua forma de relacionar, ou para alguns pode ser o relacionamento, alguma coisa desse tipo. Ou simplesmente sua posição, seu comportamento, que acredita que isso é o correto 100%. E tem algo assim que precisa ser observado, que precisa emergir com essa sacerdotisa. Porque se precisa emergir, se precisa observar, se precisa aprender, é porque está exatamente tendo uma finalização. E aqui, com esses arcanos maiores, é como se o universo estivesse te jogando para isso, para esse aperfeiçoamento. Para outros, pode ser exatamente o espiritual te jogando. Diz assim, vamos reestruturar isso. Isso não está exatamente numa base sólida. Isso vai te trazer um prejuízo ao longo prazo ou futuramente. Para de esconder isso. Para de sustentar, sei lá, uma máscara, uma estrutura que não condiz com você. Tá? Porque sim, o mundo trazendo o quê? Uma finalização. A última carta dos arcanos maiores. E essa finalização com o mundo não é uma finalização ruim. A da torre traz, tá? Porque é uma quebra de algo que parecia sólido, mas essa finalização do mundo é com o aprendizado que você já passou. Que aí tem um imperador, né? Que vem a questão da reestruturar, de estruturar, de liderança, de exatamente colocar as coisas no seu devido lugar, tá, Leonir? E como eu falei exatamente, essa estrela é como exatamente um, uma renovação mesmo. Para muitos, até uma cura de coisas, até de tempos de passado. Compreendendo exatamente as bases, compreendendo exatamente o que condiz com o seu momento, o que não condiz. É simples, o resultado está sendo sempre os mesmos. O que é que você está fazendo sempre os mesmos para ter os mesmos resultados? Observa mais profundamente. Observa mais profundamente. É o momento exatamente do 6, de né? Não vou conseguir falar.
Tá, vou trazer com outras palavras. É o momento exatamente de te equilibrar, né? Do dar e o receber justo, sem um lado da balança pendendo. Momento onde as situações vão ser reequilibradas para vocês. O dar e o receber de uma forma justa é exatamente isso. Você está valorizando demais uma coisa ou uma pessoa e não está tendo retorno dessa valorização. Então, reflita se realmente isso é uma base sólida para você ou se precisa ser reestruturado. Porque o 6 de Pentáculo traz essa questão da valorização, do justo, tá? O dar e o receber de uma forma equilibrada. E também aqui, para alguns, é retorno de um dinheiro. Ou de um bem material. Tá? Se tem dinheiro pendente em justiça ou dinheiro pendente em qualquer situação, com o julgamento aqui no oculto, é retorno de dinheiro. Tá? Realmente ajustando esse lado. Porque temos aqui o julgamento, o ressurgir. E o 6 exatamente a questão de um valor justo. E também, para alguns, reforça de novo o surgimento de alguém, uma ajuda até de uma pessoa. Esse lado material, realmente. Mas aqui é a questão de olhar o valor não só também só do lado material, mas no sentido pessoal também. Tá? Não se desvalorizar, no sentido de se desvalorizando para valorizar o outro. Se for nesse sentido, a dor está bem justificada aqui. Tá? E para muitos é a questão de um valor aparecendo nesse período. Tá? Lembrando que valor não vai, dinheiro não vai aparecer do nada. Então é algo, um dinheiro seu que estava pendente de alguma forma. Tá? Que é o ressurgimento. Para outros é uma pessoa ressurgindo também que te valoriza ou trazendo exatamente uma ajuda inesperada para você até nesse lado material. Mas, no termo geral, na leitura geral coletiva, vem muito essa questão de realmente colocar na balança para fazer essa análise, realmente de se vale a pena, se não vale, se está tendo um retorno, tá? Se não está tendo, seja qual for a área, porque para ser reconstruído, isso para ser limpo, desconstruído, para ser reestruturado de novo, de uma forma mais sólida, mais consciente e mais segura. E eu vejo aqui que os leoninos vão conseguir perceber alguma coisa realmente, ó. Temos aqui o 7 de espadas, percebendo realmente alguma conduta que vocês faziam que estava lhe prejudicando, não trazendo exatamente os benefícios necessários, ou simplesmente alguns descobrindo exatamente uma nova estratégia, nova estratégia. Mas eu vejo aqui vocês realmente, alguns descobrindo exatamente onde poderia estar errando, tá? Seja pela pressa, pelo anseio de resolver algo. E para alguns, se você trabalha, tem sócio, você descobre exatamente o que está acontecendo de errado e você tomando um posicionamento de optar por algo que realmente vai beneficiar você, deixando essa situação para trás. Essa situação, essa circunstância, essa trapaça. Tá? Mas eu vejo também que aqui muitos reunindo realmente nesse lado
Alguns podem ser até trocando de emprego, tá? Vocês optando por outra coisa. Não estão tendo benefício, não digo benefício no sentido financeiro, mas os benefícios realmente dentro desse ambiente. Para alguns alunos que estão no ambiente profissional, para outros vocês realmente deixando uma questão difícil aí, pode ser exatamente alguns, esse dinheiro que estava pendente surgindo, né, deixando essas situações difíceis para trás. Eu vejo aqui um movimento de vocês nessa questão material financeira, de vocês optando ou simplesmente deixando algo para trás em busca exatamente de melhoras. E essas melhoras vão surgir? Com certeza que sim, porque essa melhora ou simplesmente esse desejo de vocês de modificar algo não é de vocês. É porque realmente tem uma força, seja do seu destino, seja do seu script, né? Diz que a pessoa quando vem encarnar tem todo o seu script lá em cima, né? Seja você sendo inspirada a fazer realmente esse movimento. E aqui é muito forte alguns elementos deixando uma situação de engano para trás, tá? Nesse lado mais material, mais profissional também. E até na questão do financeiro, tá? Vocês não entrando muito em situações que vocês entravam antigamente com a maior facilidade. Realmente deixando essas situações de trapaças de condutas que estava só prejudicando vocês, deixando isso para trás, virando realmente as costas. Duas cartas. O Ermitão e o Oito de Espadas. Então vamos lá. Tratando uma leitura coletiva, para quem está dentro de um relacionamento que vê que as coisas não estão acontecendo, que você pensa em separar, aqui mostra também de uma situação bastante complicada que vai exigir de vocês bastante sabedoria e entendimento. É como se nessa situação de relacionamento tem algo exatamente que é como se você estivesse se sentindo preso, né? Perante uma situação, não é nem perante uma situação, outro de espadas, talvez a forma de pensamento lembra algo tem que ser quebrado, desconstruído. Talvez a forma de pensamento, ou por você ter passado tanto perrengue dentro de uma relação, que querendo ou não, quando alguma coisa acontece, já acende um gatilho em você e você já ou revive tudo aquilo de novo, ou fica exatamente com a sensação de reviver, ou de repente vai acontecer a qualquer momento. Porque o ermitão ele traz essa questão da experiência de vida. E o oito de espada traz exatamente crenças, traumas já vividos, que a pessoa acaba se aprisionando. Não é ficando presa, é se aprisionando mesmo, mas lógico que isso é de uma forma inconsciente, tá? Lógico que ninguém vai fazer isso consigo mesmo porque gostaria de ficar preso, mas aqui é no sentido exatamente disso. Então, se conseguir olhar isso com sabedoria, se conseguir lidar com sabedoria, pode ser exatamente que você consiga realmente desenvolver, melhorar esse relacionamento. Vai exigir exatamente para quem está dentro de um relacionamento que a situação está realmente difícil. Porque vai precisar realmente de uma quebra de estrutura, tá? E o emitão, ele aqui é uma carta só. Sabe, é como exatamente aqui, ou um iluminando uma parte, pode ser vice-versa, ou você iluminando a outra parte te iluminando, mas precisa exatamente desse movimento, dessa quebra. Para quem está solteiro e
tem dificuldade de se relacionar, aqui exatamente tem que olhar que você tem muita crença limitante com relação a relacionamento, tá? Em relação a relacionamento, tem umas crenças limitantes que está dificultando essa área. E aqui precisa o então traz sabedoria, o aprendizado para alguns, no sentido mais amplo da situação, da vida. No sentido não só terreno, não, no sentido até espiritual. Lembrando que esse então traz um sentido, conhecimento espiritual das suas experiências de vida, não ligado exatamente a uma religião, tá? Uma religião específica, porque a espiritualidade está em tudo quanto é lugar, não é? Para que realmente, com sabedoria, melhorando esses traumas, essas crenças, conseguindo resolver, olhando de um outro ângulo, é tanto que o Emitão aqui está exatamente com essa lanterninha para ver se consegue perceber melhor, né? E essa cobra aqui exatamente conseguindo mudar, não é você mudar pelo outro, você mudar exatamente, trocar de pele, né? A cobra troca de pele para crescer. Então, mudar para o seu crescimento, ter uma flexibilidade de lidar com as situações para o seu crescimento. Aí sim, Leonino, esse movimento vai fazer com que as coisas se abram nesse lado amoroso, nesse lado de relacionamento, tá? Por que exatamente aqui eu estou falando nesse sentido? Porque com esse Ás de Ouro traz para mim exatamente um novo, tá? A energia mais forte está nesse sentido, alguém aparecendo. Se bem que ninguém aparece nada, por sintonia, por frequência, por cura, realmente as coisas se ajustando. Tá? E para quem realmente está dentro de um relacionamento difícil, se o seu relacionamento está perfeito, então essa parte da leitura não é para você. Que é exatamente isso, desde o início. O controlar das emoções, o saber lidar com as emoções, um desejo sendo atendido, tá? E as coisas fluindo para você sim, Leonino. Só nessa parte sentimental que tem ainda algumas crenças que acabam colocando barreiras, tá? E precisa, como resolver isso? Estudo, aperfeiçoamento, estudo de autoconhecimento. Tá? Estudo de autoconhecimento, ou talvez terapia. Vamos trazer ajuda espiritual? Bem, quando a espada é mais uma coisa mental. Então vamos dar a César o que é de César. Se é problemas espirituais, a espiritualidade ela resolve. Se é problemas que não é espiritual, ela dá o bálsamo para que você consiga buscar ajuda, não é? Se é físico, médico. Se é psicológico, emocional, terapia, ok? Mas acredito que muitos estão conseguindo aprender, estão conseguindo resolver, já estão buscando autoconhecimento, porque um novo já está aqui no oculto, louco para se manifestar na sua vida nesse momento, tá bom? Então, Leonino, essa mensagem que temos para você, que é de Leão. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.